Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim abordar um assunto de suma importância para todas nós mamães, de primeira ou segunda viagem. É sobre a amamentação. E hoje eu estou com uma participação mais do que especial da doutora. Ela é enfermeira obstetra, doutora Thalita. Desde já, doutora, eu venho lhe agradecer pela sua disponibilidade em nos ajudar nesse tema que é tão recorrente nos dias atuais. Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Thalita, sou enfermeira obstetra e estou aqui no canal da Micheline para conversar um pouco com vocês sobre tirar algumas dúvidas, compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre amamentação, puerpério, cuidados com a gestante e com a mulher após o parto. Então eu vou estar respondendo 11 perguntas e a gente vai conseguir então tirar essas dúvidas. São dúvidas da maioria das mulheres, minhas dúvidas também quando eu estava grávida e quando eu tive meu filho. Então a gente vai conseguir dessa forma contribuir, né, com essas informações. Doutora, a primeira pergunta: a amamentação, ela pode no início doer? E por que isso acontece? Gente, a amamentação, assim como qualquer mudança do nosso corpo, é uma adaptação. Tanto uma adaptação para o bebê quanto uma adaptação para a mulher, né? É tudo muito novo. Então, toda adaptação do nosso corpo, a gente sofre um pouquinho, a gente tem que aprender a lidar com aquele novo. Então, é novo para o bebê, é novo para a mãe. Então, toda adaptação pode sofrer algumas alterações. Então, sim, pode doer, certo? Isso acontece por diversos fatores, ou o bebê não está conseguindo ter uma pega correta, né, na hora de mamar, ou a mãe não está conseguindo fazer a preguinha correta, ou o bebê está numa posição que não é correta, que não é barriguinha com barriguinha, por vários motivos. Ou a mãe está um pouco angustiada porque acha que o bebê não está mamando direito. Então, existem vários fatores. Então, sim, pode doer, é normal doer e com o tempo a gente vai se adaptando e fazendo com que esse bebê se acostume e consiga mamar da melhor forma, tá bom? A segunda pergunta, doutora, é sobre o colostro. O que seria o colostro e qual a sua importância para a saúde do bebê? Gente, o colostro, eu costumo dizer isso. O colostro, ele é a primeira vacina do bebê. Ele é o leite que tem mais, ele é o leite rico em imunidade, né? Rico em anticorpos. E ele é como se fosse a primeira vacina do bebê. Ele é clarinho mesmo, de uma cor bem clarinha, ele é ralinho mesmo, ele é em pouca quantidade, mas ele é rico em anticorpos, ele é riquíssimo, ele pode descer até 3 a 7 dias, certo? Após o parto, e ele é de verdade a primeira vacina do bebê, importantíssimo o colostro. A terceira pergunta, doutora, é sobre os seios. Como prepará-los para a amamentação? Eu sempre dou 2 dicas. A primeira delas, você pode expor o seu seio no sol, mesmo como se fosse um banho de sol. Mesmo, você vai deixar o peito exposto durante uns 10 minutinhos, só que não é aquele sol muito forte. É como se fosse um banho de sol mesmo. Você vai deixar o peito, os 2 seios expostos. E a outra dica que eu sempre dou nos meus atendimentos você, depois da mamada, você passar o próprio leite ao redor, no bico do peito, na auréola, isso também vai ajudar demais. E outra coisa, gente, evitem estar passando hidratante. O hidratante vai deixar a pele muito fina. E aquele seio, ele precisa criar, de certa forma, uma resistência, certo? A quarta pergunta, doutora, é: quando os seios estão rachados ou doloridos? Nesse caso, o que se pode fazer? Na maioria das vezes, gente, o peito ele tá rachado ou dolorido por algum motivo, certo? Ou seja, como eu já falei no início do vídeo, pela pega do bebê que está incorreta, né? O bebê ele precisa estar com a boquinha em formatinho de peixe, em boquinha de peixe. Então ela tem que estar essa parte de cima levantadinha, a parte de baixo baixa e tem que encaixar mesmo. Não só no bico do peito, tem que encaixar na auréola, claro assim, que não na auréola toda, a gente vai ver. Porque às vezes a mãe tem um bico do peito maior, uma auréola maior. Então, mas a boquinha do bebê, ela tem que estar em formatinho
de peixinho mesmo, e tem que estar encaixadinho. A gente tem que ver se esse bebê não tá só chupetando. Às vezes o bebê ele vai pro peito para dormir. Então o que acontece? O bebê fica chupetando a mama, né, o bico do peito da mãe, e isso causa dor, e isso causa rachaduras, isso causa ferimento. Então a gente tem que alinhar o bebê no nosso corpo, deixar o bebê barriguinha com barriguinha incontinente. A gente tem que ver a boquinha do bebê se está correta na boca da mãe, e a gente tem que ver também se a gente está conseguindo fazer uma prega correta. A gente pode fazer aquela preguinha da tesoura, a preguinha pegando no peito, então a gente tem que se adaptar e alinhar dessa forma para que o bebê, para que de fato não crie essas rachaduras. A quinta pergunta, doutora, é: muitas mulheres, elas relatam a sensação de pouco leite. Essa situação, ela realmente existe? Gente, essa é a dúvida que eu mais ouço nos meus atendimentos, né? Eu trabalhei no hospital, no alojamento conjunto, em que a gente fazia parte da amamentação, a gente trabalhava com mulheres logo após o parto. Então, eu ouvia sempre, eu acho que 90% dos meus atendimentos: doutora, mas o meu bebê, eu não tenho leite, o meu bebê chora, eu não tenho leite, o leite é pouco, esse colostro que sai é muito clarinho, então não tá satisfazendo o meu bebê. Gente, o bebê, ele tem um estômago bem pequenininho, e alguns bebês têm restos de líquido amniótico. Então, assim, a quantidade do colostro, ela é ideal para o seu bebê passar aqueles dias. Como eu já falei numa pergunta anterior, o colostro ele é riquíssimo em probióticos, riquíssimos em anticorpos, então ele é na quantidade correta, ele é na cor correta, ele vai sim alimentar o seu bebê. Depois do colostro vem a cojadura, que é aquele leitinho mais branquinho, mais gorduroso, em maior quantidade. Então a gente tem que incentivar o aleitamento materno no início, porque quanto mais o bebezinho vai mamando, mais vai vir outro leite. Então não é em pouca quantidade, continuem oferecendo o colostro e as mamadas. O bebê, gente, também pode estar chorando ou incomodado com outras situações. A gente, na maioria das vezes, a gente acha que o bebê está com fome, né? A gente não está conseguindo alimentar o nosso bebê. Mas muitas das vezes não é isso. Às vezes o bebê fez cocô, o bebê fez xixi, está com cólica. Então não, o seu leite não é pouco, continue incentivando, continue estimulando essa mama, para que o bebê, quanto mais ele mama, mais o leite branquinho em maior quantidade vai vir, e aí será um sucesso. A sexta pergunta, doutora, é sobre o leite materno. O leite materno é fraco? Não, gente, como eu falei do colostro, né? Essa é uma outra pergunta também, e é uma outra realidade em que a gente sempre vivia. Mas meu leite é fraco? Não, o seu leite não é fraco. O seu leite tem todos os probióticos, tudo o que o seu bebê precisa no primeiro momento e até os 6 meses de vida, para ele mamar exclusivamente. Então ele não é fraco. Como eu já falei, o colostro ele é clarinho, ele tem essa sensação de que a gente olha e diz: mas é um leite muito claro, o meu bebê não tá conseguindo encher a barriga dele. Mas o seu bebê nasce com o estômago pequenininho, como eu falei, nasce com restos de líquido amniótico, e o colostro ele é na medida certa, na cor certa, e tem todos os anticorpos, proteínas, tudo aquilo que o teu bebê precisa para se alimentar exclusivamente até os 6 meses de vida. A sétima pergunta, doutora, é: ter o bico dos seios voltado para dentro pode realmente dificultar a amamentação? E como solucionar essa situação? Gente, nós temos alguns tipos de bico de peito, né? A gente tem aquele que é plano, é onde o bico do peito mesmo ele é plano. A mãe não tem o bico do peito, só é a auréola, não tem um formatinho. Existe o bico do peito protuso, que é aquele mesmo, grandinho, né? E existe esse bico do peito invertido, ele é voltado para dentro, certo? Pode sim dificultar.
a pega, né? A pega do bebê e a prega que a mãe vai fazer para o bebê amamentar, mas isso não significa que o bebê não vá mamar por conta disso. A gente tem técnicas, a gente com toda a paciência ajuda da melhor forma, a gente faz, como eu falei, a adaptação do bebê e da mãe no início pode ser difícil sim, pode dar um pouquinho de trabalho, mas isso não significa que o bebê não vai mamar, isso não significa que a mãe não vai conseguir dar de mamar para esse bebê. A dificuldade é um pouquinho maior, mas a gente consegue, com paciência, com técnicas, fazer com que o bebê se adapte àquele bico do peito e a mãe consiga dar de mamar. A oitava pergunta seria: é possível engravidar no período do aleitamento materno? Sim, gente, é possível. A amamentação ela só vai servir como método anticoncepcional se ela for em livre demanda, se a amamentação ela for exclusiva. Isso quer dizer o quê? Que a mãe não pode ofertar nenhum tipo de fórmula, nem água para o bebê. Então ela tem que estar, o bebê tem que estar mamando exclusivamente, certo? E em livre demanda. Caso isso não ocorra, a mulher pode se engravidar nesse período de puerpério, e aí a gente tem que procurar um obstetra, né, um médico obstetra, para poder ver qual é o melhor anticoncepcional para essa mulher estar usando nesse período e evitar a gestação. A nona pergunta, doutor: o uso de chupeta e o uso da mamadeira realmente prejudica a amamentação? Sim, gente, prejudica. Por quê? Porque a mamadeira, vocês concordam comigo que a mamadeira ela tem um bico perfeito, né? Ela tem um bico, hoje em dia a gente tem vários tipos de mamadeira. O bico protuso, o bico, né? Todos os tipos. Então, e a chupeta também. Os dois bicos são perfeitos. Então, o bebê, ele tá em fase de adaptação. Às vezes, a mama da mãe, o bico, ele é protuso, às vezes ele é plano, às vezes ele é invertido. E o bico da mamadeira e da chupeta, não. Eles são protusos, eles são mais fáceis de colocar na boca do bebê, mais fáceis de ofertar. E aí, muitas vezes, o bebê ele vai mamar na mamadeira e na chupeta, e aí ele não vai conseguir se adaptar ao peito da mãe, né? Então, sim, atrapalha sim. A 10ª pergunta seria: qual a importância do aleitamento materno e quais são seus benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê? Eu sou apaixonada por amamentação, então assim, o aleitamento materno ele é importantíssimo para o organismo da mãe e para o bebê. Vai diminuir na mãe o sangramento no pós-parto, vai acelerar uma perda de peso, reduz a incidência de câncer de mama, evita a osteoporose, protege contra doenças cardiovasculares. Com o bebê existe algo que é fascinante, que é o contato pele a pele. Então a amamentação vai favorecer esse bebê a ter um contato com a mãe, a ter um vínculo, a estimular esse vínculo que para a criança e para a mãe são maravilhosos no puerpério. Melhora a digestão e minimiza as cólicas. O bebê ele tende a ter mais cólicas, né, nesses 3 primeiros meses, e com a amamentação exclusiva até os 6 meses, esse bebê vai minimizar as cólicas, né? Desenvolve a inteligência, quanto maior o tempo de amamentação, diminui os riscos de doenças alérgicas, estimula e fortalece a arcada dentária. Então, são inúmeros favorecimentos, tanto para o bebê quanto para a mãe. A 11ª pergunta, doutora, seria sobre o puerpério. Eu passei por esse período, assim, e eu não entendia por que eu estava passando por aquele período. Então, eu queria lhe perguntar o que seria o puerpério e como os familiares podem ajudar a mãe nesse momento. O puerpério, gente, é todo esse processo, esse tempo, até mais ou menos 45 dias, 48 dias após o parto, em que a mãe tem um bebê. Então, assim, no puerpério é tudo novo,
para a mãe, né? A gente está se descobrindo, a mãe passa por vários processos, inclui a amamentação, inclui mudanças no corpo, mudanças hormonais. Então, nós passamos por alguns momentos totalmente diferentes. Então, é importantíssimo a rede de apoio que essa mulher vai ter. Eu ouço muito que às vezes as mulheres se sentem muito sozinhas no puerpério. Por quê? Porque toda visita que recebe, porque todo o amparo que tem é relacionado ao bebê. Ah, como o seu bebê tá? Ele tá mamando bem, ele tá crescendo, ele tá engordando, ele tá... ai, que coisa linda! Então todo presente, toda a atenção, né, que a mulher recebe é em relação ao bebê. Então, muitas vezes essa mulher realmente fica de lado, né? Se sente sozinha. Então é de extrema importância a família, os amigos. Essa mulher precisa de atenção, ela precisa que as pessoas perguntem como é que você está, como é que está sendo esse processo. No puerpério, nós mulheres podemos passar por vários fatores, né? Que inclui fatores hormonais. Então, é muito difícil passar por isso sozinha, não devemos passar por isso sozinha. Então, assim, os familiares são de extrema importância nesse momento. Precisa-se ter uma rede de apoio. Então, assim, é lembrar que existe um bebê, que ele nasceu agora, que ele é lindo, que é tudo novo, mas é lembrar também que por trás disso tudo existe uma mãe, uma mulher que está passando por um processo difícil de adaptação, de tudo ser novo também, e que ela também precisa de atenção e carinho. Doutora Thalita, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por todas as suas explicações. Eu acredito que as dúvidas sobre a amamentação já foram respondidas. E, gente, qualquer dúvida sobre a amamentação, sobre o período puerpério, você pode estar enviando diretamente para a doutora Thalita, ela vai deixar as suas redes sociais. E me contem aí nos comentários o que você acha do vídeo, me contem como foi o período de amamentação de vocês. Eu quero ouvir a história de vocês, tá? Queria dizer que é um prazer poder contribuir com esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre a amamentação e cuidados, né? Com a mãe, com a gestante, com a mulher após o parto, com o RN. Queria deixar para vocês aqui também o meu Instagram e o meu contato, porque estou iniciando agora uma consultoria de amamentação, de cuidados com o RN, cuidados com as gestantes e com a mulher após o parto. Então, vocês podem estar me procurando através do meu WhatsApp para a gente marcar uma reunião, para eu ir na sua casa para a gente conversar. Essas mãezinhas que estão gestantes ou que tiveram o bebê recentemente, que estão com alguma dificuldade de amamentação, que estão cheias de dúvidas. Espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. E você também pode me procurar nas minhas redes sociais e conversar comigo no WhatsApp, tá bom? Um beijo e boa sorte! E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa matéria, se você achou interessante, compartilhe com muitas e muitas mulheres para que elas também possam tirar as dúvidas sobre a amamentação, tá? Aperta o botão das notificações para que você possa estar recebendo todos os vídeos que eu estou postando. Deixe o seu like, porque no início do nosso trabalho no YouTube é importante o like de vocês, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!